Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo irei falar sobre o sexto episódio de Mikadono. Episódio esse focado no date, no encontro ali da Kazuki com o Yu. O episódio ele já começa ali retomando de onde havia parado, né? Com a Kazuki falando pro Yu e com ela no encontro, que pega ele de surpresa. Ele até pensa ali, pô, isso aqui tem a ver com um beijo. Só que um detalhe, tanto a Nico contra a Miwa acabaram vendo aquilo, né? Escutando essa parte ali de que iriam para o encontro e depois elas vão e se retiram, né? Mas elas ficam bem surpresas com isso, ficam pensando, nossa, a nossa irmã, será que ela tá com esse tipo de interesse nele? Querendo levar as coisas para um outro passo, algo assim, né? A Nico, posteriormente, ela até tenta sondar ali o Yu, pergunta, ei, o que você vai fazer no domingo, né? Que era o dia do encontro. E ele disfarça, ele fala, não vou fazer nada não, só vou ficar dando suporte para vocês, né? O que não deixa de ser uma verdade, ele vai ainda dar suporte, até porque aquele encontro com a Kazuki, né? Como a própria Kazuki explica ali logo depois pro Yu, só que as outras duas não escutam essa parte. E o motivo da Kazuki querer ir nesse encontro com o Yu é por conta de uma audição para um papel de heroína que ela vai realizar. Como foi dito a ela que a vida pessoal interfere também, né? Pode interferir na atuação dela, então ela pensou, então vou no encontro para saber como a heroína se comporta e assim eu poder ter alguma noção durante a audição, né, o teste lá, então ela vai no encontro ali pra ter um norte. E ela explica ali pro Yu, né, que fica até animado, pega, compreende ali a situação, né, obviamente vai ajudar ela, até porque é o dever dele, né, dar suporte pra elas, e ainda diz ali, né, mexendo um pouco com a Kazuki, que vai ser o encontro mais incrível que ela vai ter, né, dar uma balançadinha ali com a Kazuki. E assim, um detalhe, a Kazuki não tá tentando disfarçar os sentimentos dela pra chamar ele pro encontro usando isso de desculpa pra audiência, não. Realmente, o objetivo dela é a audiência e ela vai fazer. E chamou ele pro encontro por conta justamente da audiência. Ela ainda não percebeu que está começando, está ali desenvolvendo ainda, está nos estágios iniciais de desenvolver sentimentos pelo Yu. Isso é algo que ela vai perceber, só que mais pra frente no futuro ela vai ter certeza do que são esses sentimentos, né, que estão ali surgindo. Não só a Kazuki, mas as outras duas também, né. Elas estão nesse processo, né, de primeiro amor, ainda estão aprendendo essas questões dos sentimentos que provavelmente vai ser até o final dessa temporada elas ainda aprendendo e talvez ainda não tenham a certeza, a convicção do que sejam esses sentimentos, né? Elas ali vão ficar aprendendo e em um determinado momento futuro elas vão ter noção e convicção, não. Esse sentimento é por conta disso que eu sinto por ele, né? Então ficou aqui estabelecido que eles vão ter esse encontro para Kazuki poder se sair melhor na sua audição, né? Até porque o Yu também tá ali para dar suporte para elas. A Nico tentou sondar e o mentiu, né? Falando que não tinha nada para fazer. A Mio depois, tentando escutar mais isso, só escutou a parte que o Yu falou que ela teria um encontro incrível. E ela fica imaginando ali, né? Nem sabe o que imaginar, não sabe o quão incrível vai ser esse encontro. Ela não tem a mínima noção, nunca foi no date, nem sabe o quão incrível vai ser esse encontro. E no jantar ali deles junto, o clima, né? Tá aquele clima, as duas ali com o maior texto querendo saber o que os outros dois vão fazer. E o Yu pensa ali, pô, será que elas têm uma partida importante amanhã, né, por causa do nível de tensão que tava ali. Domingo, dia do encontro. As duas irmãs, obviamente, foram lá, né, pra seguir os dois que no encontro. O encontro, nessa primeira parte aqui, como vamos ver, a Kazuki ela tava muito preocupada em se parecer ali como a heroína, só que em vários momentos ela acabava assumindo a sua postura de príncipe, né? Desde o momento que se encontra ali com o Yoko, ela já fala ali do seu jeito de príncipe e tal, né? Tanto que ela percebe, tenta se corrigir pra falar de um jeito mais fofo e tal. Ela vai tentar se policiar ali em alguns momentos pra tentar agir de fato como uma heroína, só que ela tem muitos vícios de atuação por conta de sempre fazer papéis masculinos. Então, para ela tirar esses vícios ou até mesmo perder eles, é algo difícil. Então sempre fica ali um resquício ou outro ali na forma dela agir por conta de todo esse tempo fazendo a mesma coisa, o mesmo tipo de papel, né? O encontro, na primeira parte aqui, o encontro tá dando ruim pra caramba por conta da Kazuki com esses vícios dela ali, acaba sempre assumindo a liderança. E o Yu, por ser alguém passivo, acaba permitindo, apesar que vez ou outra ele percebe, opa, não, isso tá errado, tem que ser eu que tenho que fazer isso. Só que na questão lá da escada, ela que toma a iniciativa. No parque aquático, ela protege ele, era pra ser o contrário, então que pelo menos os dois tomassem banho ali junto e se divertissem disso. Então assim, vai mostrando ali cenas do encontro que sendo um desastre. E aí, num determinado momento, quando o Yu vai no banheiro e acaba deixando ali a casa sozinha, ela percebeu, obviamente, ela percebe que o encontro não tá indo bem, né? Que fica até pensando se o Yu tá decepcionado com ela. Por conta que ele tava todo animado pra sair com ela e tal. Só que as coisas, obviamente, não estavam indo conforme o planejado, né? Não tava sendo bom. E aí chega um cara ali, né? Um agente de modelos, aparentemente. E tenta abordar ali a Kazuki. E ela tenta ficar recusando e tal, até porque ela já tem, né? Já é uma artista, né? Ela já trabalha ali com uma companhia de teatro.
E ela também não quer que os outros pensem, pô, ela tava no encontro ali com outro garoto. Ela tava tentando manter as coisas em segredo, porque pra ela explicar aquilo ali depois ia ser complicado. Fora também que as pessoas ali, né, a mídia, essas coisas, ficar espalhando boatos e tal. Então, assim, ela não podia se revelar e também tinha que dar um jeito de fugir ali do cara. Só que o cara vai insistindo, insistindo, até que chega o Yu. Só que assim, mesmo com o Yu chegando, ele tenta até fazer uma pose ali de bacana, de cara legal. E a princípio até você pensa ali, opa, ele vai salvar ela, vai ser aquela cena clichê onde o cara vem salvar a garota que tá sendo perturbada por um babaca aí qualquer. Só que, como vamos vendo no desenrolar da situação, o cara lá, ele pensa que o Yu é o irmãozinho dela. E aí, o Yu, por mais que a primeira atitude dele tenha parecido de um cara bacana, depois ele acaba se perdendo nas desculpas esfarrapadas. Porque ele fala ali que, não, ela já sabe o que quer fazer, não tem nada a ver com isso. Só que ele acaba falando algo que tem um sentido daquilo, né? Ele fala, não, ela quer ser uma artista. Só que o cara é pra isso. Aquela agência do cara que ele se diz trabalhar é também pra desenvolver as pessoas no mundo da arte, né? Independente de qual ramo seja. E aí o Yu tenta se livrar do cara, só que ele é péssimo em dar desculpas, é péssimo em mentir. Ele chega lá e fala as coisas sem pensar na frente, sem pensar em como vai sair daquela situação, só fala a primeira coisa que vem na cabeça sem raciocinar direito, sem pensar. E aí o cara ainda fica insistindo, insistindo, só que o Yu meio que faz uma pirraça ali de criança, né? Parece aquelas crianças ali fazendo pirraça. Fala, não, não vai, pronto, falando qualquer besteira que vem à mente. Tanto que no final meio que o Yu quase que dá uma declaração ali, né? Na casa que fala que eles vão ficar juntos até o final e tal. E aí depois do Yu falar ali umas coisas que foi praticamente uma declaração de casamento, tanto que as pessoas ao redor perceberam e falaram, olha só, tá pedindo ela em casamento e tal. O cara se retira, aí fica ali um clima entre eles ali, né? De envergonhados, né? Mas eles acabam seguindo adiante, né? O Yu até segura a mão dela depois e vão indo ali pro seu próximo destino. E as outras duas ali estavam seguindo, obviamente viram e escutaram aquilo. E o encontro que tava sendo ruim, o clima mudou para algo bom, né? Ou seja, teve uma reviravolta aí nesse encontro. E aí foram eles lá pro shopping pra assistir o filme, né? Andando ali de mãos dadas. Só que as pessoas em volta, né? Tem uma visão ali que são dois irmãos passeando no shopping. Aí o Yu, ele obviamente escuta isso e fica pensando, não, isso tá errado. A gente não parece um casal, a gente tem que dar a visão que parece um casal. Até porque isso é pra Kazuki por conta do papel dela. Então, assim, se a gente ficar parecendo dois irmãos, não vai ajudar ela muito. A gente tem que parecer de fato um casal de verdade. Tanto que ele muda ali a postura de segurar a mão dela, né? Pra entrelaçar os dedos deles ali, né? Ficar entrelaçando os dedos. Aí a Kazuki aperta a mão dele mais forte, ele vai e aperta também, né? Eles vão aumentando ali, ficando mais consciente ali um do outro, né? Ao segurarem as mãos ali e apertarem ela um pouco mais, transmitindo um pouco mais de calor. Então, eles foram lá assistir o filme, e esse filme tinha ali o personagem, né? A heroína principal era interpretada por um ex-membro da companhia de teatro ali da Kazuki, né? Que era uma mulher que também fazia personagens masculinos, né? Fazia vilões, e ela era muito boa no teatro nisso, né? Fazendo personagens masculinos vilões. E ali eles foram ver um filme onde ela estava fazendo uma heroína. E assim, basicamente, esse filme voltou a estragar o clima do encontro, porque essa ex-colega da Kazuki no filme, e a Kazuki obviamente percebeu, não foi bem. A atuação dela ali como heroína principal do filme não foi boa, ela ainda manteve alguns modos de personagens masculinos que ela fazia, então basicamente esse filme estragou o clima que havia se recuperado, né? Então o encontro começou ruim, aí melhorou depois do Yumio que fazia aquela declaração de casamento ali, apesar de passar daquela situação, e aí o filme que ele escolheu pegou e estragou o clima de novo. E aí é o seguinte, eles saindo do filme, as pessoas criticando ali a atriz, e aí a pressão na casa começa a aumentar, porque ela viu, opa, ela foi minha senpai na companhia de teatro e não perdeu as maneiras dela e praticamente fracassou no filme. Todo mundo tava reclamando ali do papel dela. E aí tem a questão do pai dela, que falou pra ela fazer essa audição pra uma heroína e basicamente que ela não é permitido fracassar. A pressão psicológica nela começou a aumentar ali. Eu quero passar um encontro pra ajudar ela, acabou deixando ela mais tensa com isso, mais preocupada. Ou seja, até esse momento tá tendo ali o efeito oposto. E a Nico e a Mia que estavam seguindo também viram o filme e perceberam, né? O clima aí foi pro ralo. Então o Yu levou lá pro último ponto do encontro, né? A roda gigante. E aí eles escutam lá um povo passando, comentando que o casal que se declara lá no topo da roda gigante tem um futuro praticamente garantido juntos. E a Kazuki e as outras duas estavam lá perto escutando, né? Percebem isso e ficam pensando, pô, o Yu vai, espera chegar no topo, fazer a declaração pra ela, né? A Kazuki pensa que é isso que vai fazer, né? Ele vai terminar com esse clichê, até porque ir pra roda gigante no encontro ali é meio que um clichê, então pensa, ele vai fazer esse procedimento na tentativa de tornar esse encontro aqui melhor, né? Mais incrível, acabar bem o encontro, tentar recuperar o clima. E dentro da roda gigante, né? Enquanto estão lá, pelo menos até chegar ao topo, na Kazuki nervosa, pensando que o Yu vai se declarar ali pra ela por conta da sua audição, né? Pra ajudar na audição, então ela começa ali a pensar um pouco ali na sua vida, né? No início da sua carreira. E aí ela vai falando, né? Da sua forma de vestir, né? Que sempre preferiu cabelo curto, preferiu usar bermudas, que sempre percebeu que era mais alto que as outras garotas ali devido à sua idade desde jovem.
Aí começou a modelar por conta da sua altura, depois entrou numa companhia de teatro. E ela tava gostando de fazer aquilo. Ela fazia aquilo porque era algo que ela amava fazer. Então ela se divertia e amava fazer ali as apresentações no teatro. Só que com o tempo, aquela diversão, aquele amor se passou para uma obrigação, para ser algo que ela tem que conquistar, o objetivo. Então, eu tenho que conquistar isso e isso. É obrigatório. Então passou de algo divertido que ela fazia ali, mais por prazer e diversão, amor ali, sem ter tanta responsabilidade para algo mais responsável, com objetivos estabelecidos. Então tem que lotar os shows, tem que ter sucesso, tem que fazer isso, tem que ter aquilo. Então começou toda uma pressão em cima de algo que ela gostava ali, que era para ser algo mais leve para ela, acabou se tornando algo, dava uma pressão enorme para cima dela, seja dos seus fãs ou seja do seu próprio pai. Virou uma pressão tão grande que não permite a falha. Aquilo foi enraizado na cabeça dela que não é permitido falhar, tanto que ela até considera em desistir do papel da audição ali, para nem correr o risco de fracassar, de falhar, porque na cabeça dela não é permitido falhar nem fracassar. Se ela falhar uma única vez, não terá uma segunda chance ali pra tentar se redimir e fazer melhor. Não, ela vai pegar, falhar e vai ser esquecido, basicamente isso, né? Vai decepcionar todos. Aí a Kazuki percebe ali o Yu se tremendo todo por conta da altura, né? O chão é transparente, então ele tava olhando ali pra baixo, ele ficou com medo. Eles chegam no topo e ele ali vai fazer a sua declaração, né? Ele vai declarar que ele quer que ela seja a melhor heroína de todas. Só que ele fala errado, né? Ele fala Heloína, parece o Cebolinha. E aí o clima meio que se quebra ali, né? A Kazuki até achou que ele ia se declarar ali, mas não, ele só ia fazer um pedido para ela ser a melhor heroína de todas, né? O desejo dele ali para com ela. Ele acaba falhando nisso, então a Kazuki fica ali pensando no Yu, que ele sempre fracassa, decepciona os outros. E aí o Yu, ele vai retomar ali a palavra, né? Mostra algumas fotos ali pra Kazuki, de momentos que teve do encontro, né? De momentos que eram considerados ali como falhas. E ensina pra Kazuki que mesmo o fracasso tem o seu valor, né? Então ele ensina pra Kazuki o valor do fracasso, o valor da falha. Que pode ter gente que vai se afastar, vai se decepcionar com você se você falhar, fracassar e vai acabar se afastando, mas também vão ter aqueles que vão aprender a amar suas imperfeições, né? Que vão estar do seu lado mesmo quando você acabar fracassando. Então o Yu acaba ensinando isso pra ela. Né? Ele, um fracassado de carteirinha que falha em tudo que tenta, tá ensinando pra ela uma pessoa incrível, um prodígio que desconhece a falha, por assim dizer. Tá tudo bem falhar, não precisa ter medo de fracassar, ficar com essa pressão enorme, pensando, meu Deus, se eu fracassar acaba tudo, não precisa, vai lá, dê o seu melhor, e depois se fracassar, tentar melhorar de novo, né, tentar, tem como você aprender no fracasso também, e vai ter gente que vai ficar do seu lado mesmo quando você fracassar, não é todo mundo que vai te abandonar, a maioria até pode te abandonar, mas ainda vão ter aqueles que vão ficar ao seu lado, e com isso, né, o Yu consegue melhorar ali o clima do encontro, né, e obviamente deseja ali que a Kazuki vá bem na audição dela, né, ele não quer que ela fracasse nisso, ele quer que ela consiga ir bem nessa audição. E aí, né, os dois ali saindo, vão conversando mais um pouco, né? O Yu desejando que ela vá bem ali nas suas audições. E a Kazuki agora, com a mente mudada por conta do Yu, como ela mesma reconhece ali, que ele, um Zé Ninguém, acabou mudando a forma dela pensar nas coisas, né? Agora ela não tá mais com toda essa pressão do fracasso. Então, se eu falhar, beleza, vou cometer uns erros no caminho, né? Ela se sentiu com mais liberdade agora para fazer as coisas do jeito que ela quer. Sabendo, eu posso até cometer erros no caminho, mas ainda vai ter gente do meu lado, ainda vai ter aqueles que vão me apoiar, que vão gostar de mim. Então é só pegar e seguir em frente. E aí ela aprendeu com o Yu, né, o valor do fracasso. E as outras duas ali observando, perceberam que o clima havia melhorado, perceberam que a Kazuki e o Yu acabaram ficando mais próximos ali, de certa forma. E antes de finalizar ali o encontro deles, né, a Kazuki se aproxima bastante do Yu, quase como se fossem se beijar. E fala sobre o beijo, né? Que aquele foi o primeiro beijo dela e que ela não consegue fingir que aquilo não aconteceu, né? Tanto que o Yu até acaba pedindo desculpas depois por ter dito aqui, não, desculpa aí, então, por falar aquilo é pra gente fingir que não aconteceu. Sendo que foi algo marcante pra ela, né? Que não foi o primeiro beijo dela. E as outras do lado observam ficam se questionando. O que será que eles estão falando? O que eles falaram? O que ele disse antes? O que eles estavam conversando? Então a Kazuki volta pro seu papel de príncipe ali, né? Encerrando o encontro deles. Ela foi lá ensaiar com a companhia de teatro dela. E a Nico, a amigo que tava ali observando, né? A Nico, ela percebeu que algo definitivamente mudou na sua irmã. Ela pode não saber o que, mas ela tem convicção. Algo mudou ela. Ela não voltou, assim, porque tirou a peruca, ele voltou a ser como a irmã que sempre teve. Não, algo dentro dela de fato mudou. E aí, né, já de volta em casa, né, as outras duas obviamente chegaram primeiro. Tenta até questionar ali onde o Yu tava, né, que onde você tava o dia todo pra chegar só agora. Ele nem tem muita chance de responder, elas dizem ali, bem-vindo de volta, Yu, né. E aí o Yu entra no modo família dele, que ele fica feliz com aquilo, né, delas recepcionar ele daquele jeito, né, que ele se sente ali parte da família, até fala ali pra elas dizerem de novo, pra que elas nem falam, né, fica, eita, porque ele entrou no modo família lá, né. E ficam ali pensando consigo mesmo, né? Que ele também deveria apoiá-las, né? Queriam também que ele ficasse do lado delas, que nem foi com a Kazuki, né? E assim encerra este episódio. E muito provavelmente encerrou aqui também o arco da Kazuki, né? No próximo episódio deve ter um arco focado em uma outra irmã. Então esse aqui foi o arco da Kazuki, se eu não estiver enganado, né? Finalizou aqui com essa questão do encontro, para ela poder usar como referência ali
para sua audição. Então assim, o encontro teve os seus altos e baixos, provavelmente no geral teve mais baixos do que altos, né? Teve um momento ou outro ali que o Yu conseguiu consertar o clima, mas no final das contas ele acabou ajudando a Kazuki e até ensinando para ela o valor do fracasso, que era algo que estava colocando bastante pressão em cima dela, né? Questão de não poder falhar, não poder fracassar, ter os fãs, ter um próprio pai, ter uma pressão de muitas pessoas em cima dela com expectativas enormes para que ela atenda aquilo, né? Que ela não pode decepcionar essas pessoas, então ela tinha isso muito enraizado dentro dela, esse receio, medo de pegar, tentar e fracassar e deixar todos decepcionados. Mas o Yu ensinou ali pra ela que, mesmo que ela venha a falhar, a fracassar, vai ter gente que ainda vai ficar do lado dela, né? Vai ter aqueles que vão aprender a gostar, né? A amar essas imperfeições que ela apresentar. Então, a Kazuki acaba aprendendo isso e acaba mudando, nem que seja um pouco. Ela acaba tendo uma mudança, né? A Miko, ela até percebe ali que a sua irmã mudou. Uma mudança sutil, leve, que talvez só a própria pessoa perceba, né? E ela ainda pode demorar um tempo pra perceber que mudou. Mas a Kazuki, ela conseguiu perceber ali que mudou, né? O que o Yu mudou ela. Talvez mais ninguém de fora ali perceba essa mudança. Só uma pessoa extremamente próxima. Como ali a sua irmã, que talvez tenha percebido porque também tá começando a mudar por conta do Yu, né? Porque ela tem esse. Por conta desse efeito ali em cima delas, né? O Yu é o efeito da mudança em cima delas. E a Kazuki aqui teve essa mudança. Então, assim, foi um episódio bem leve, tranquilo, divertido. Com os seus altos e baixos também, né? Assim como no encontro deles lá. O Yu, por ser mais passivo, né? O Yu realmente tem um estilo mais de heroína e a Kazuki estilo de príncipe, né? Até invertendo o papel de gênero deles, né? Por assim dizer. E aí o Yu que tinha que tomar liderança, mas a Kazuki, por vezes, acabava tomando a liderança nessas questões ali. Enfim. Mas no final, pelo menos o encontro deu certo, né? Serviu ali pra Kazuki, apesar dos altos e baixos. Ela conseguiu tirar um peso da consciência, né? E as outras duas irmãs aqui observaram todo o encontro, acompanhando aquilo. Fica a pergunta, e agora? Será que eles vão continuar com esse clima em casa também, com esse tratamento deles ali mais próximo? Será que vão desenvolver uma relação entre eles? Fica esse questionamento, né? Até como vai tratar a coisa ali. Já pensou? Os dois começam a namorar, e aí? Como que ia ser o clima em casa? Como que iria tratar os dois ali, a forma de comportamento, tratamento, né? Tem isso. Mas como a Kazuki no final, ela meio que voltou ao seu papel de príncipe, ela pode pensar, opa, talvez não tenha tantas mudanças assim. Mas enfim, sabe que teve alguma mudança ali na sua irmã, né? Pelo menos a Nico percebeu isso. E fala ali pra mim, foi um episódio bem divertido, me diverti bastante, principalmente com as outras duas que estavam ali seguindo eles, né? E também com as reações da Kazuki em algum momento. O Yu, pelo menos, ele teve consciência nos momentos ali que ele tava fracassando também, né? Principalmente naqueles momentos mais graves, como por exemplo aquela escolha de filme. Eu acho que nesse detalhe, não sei como tava a agenda dele, quanto tempo ele teve ali pra se preparar por esse encontro. Mas ele deveria ter pesquisado críticas sobre o filme também ali pra ver, né? Especialmente, já que ele sabia. Ele deve ter pesquisado pra saber que era de um ex-membro da companhia de teatro da Kazuki, que ele pesquisou, que ele mesmo fala isso, né? Ele fala, não sei se você sabia, mas essa heroína fazia parte da sua companhia de teatro. Já que ele pesquisou pelo menos isso, devia ter pesquisado ali, nem que fosse críticas algumas, né? Pra ver como que era o papel dela, como ela tava atuando, né? Pra ter uma noção, opa, não, a atuação aqui tá ruim, melhor não mostrar, né? Pesquisar críticas do filme, seria interessante, até porque o foco era ajudar a Kazuki em relação a ser uma heroína. Então, seria interessante procurar um filme onde tem ali uma atriz, pelo menos com críticas positivas da heroína, né? Mesmo que o filme seja ruim, mas opa, a protagonista faz a heroína tem uma performance excelente e tudo mais, né? Ele acabou até aumentando um pouco a pressão na Kazuki com a escolha de filme, pelo menos conseguiu corrigir ali no final, na roda gigante, onde todo mundo parava que isso é uma declaração, mas ele até falha nessa declaração, né? A declaração dele não era de amor, mas sim que a Kazuki fosse a melhor heroína, pelo menos no final tudo deu certo. O Yuki conseguiu, ao mostrar ali os momentos de falha, de vergonha do encontro deles, né? Teoricamente estava dando errada, como a Kazuki conseguiu fazer expressões naturais, né? Geralmente ela faz posturas e expressões de forma mais consciente, né, proposital, mas ela também naturalmente, inconscientemente também consegue fazer ali expressões fofas, bonitas de uma heroína de fato, né? Ela não precisa forçar nada, ela naturalmente já consegue fazer essas expressões. Enfim, basicamente é isso que aconteceu neste sexto episódio. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.